Vamos agora falar um pouquinho sobre a Revolução Francesa. A França, no final do século XVIII, tinha uma economia agrária atrasada, semi-feudal. Uma sociedade de ordens. O que é uma sociedade de ordens? Numa sociedade de ordens, a posição do indivíduo é determinada pelo seu nascimento. A nobreza, o clero, tinham uma série de privilégios, formavam a aristocracia do ancião regime. A burguesia era uma classe social em ascensão. Tinha poder econômico, mas não tinha o poder político. A grande maioria dos franceses era constituída por camponeses. De uma forma geral, o campesinato vivia numa situação lastimável, miserável. Enquanto isso, a nobreza cortesã vivia em Versalhes, festas cotidianas. O interessante é que os nobres não podiam trabalhar e recebiam poupudas pensões do Estado. Em termos políticos, a França era uma monarquia absolutista. Em teoria, o rei não prestava contas de seus atos a ninguém. A partir de 1774, Luís XVI tornou-se rei da França. 19 anos, jovem, generoso, bom pai, bem intencionado, mas profundamente incapaz. Sua esposa, a austríaca Maria Antonieta, era uma mulher de hábitos fúteis e completamente alheia ao sofrimento do povo francês. Foi nesse contexto que em 1789 começou a Revolução Francesa. Didaticamente, podemos arrolar várias causas que contribuíram para que ocorresse a Revolução. Uma crise financeira. O governo gastava mais do que arrecadava. E as causas da crise financeira, os gastos suntuosos da corte, as despesas com guerras e ainda a isenção fiscal às ordens privilegiadas, pois clérigos e nobres não pagavam impostos. As desigualdades sociais. Uma minoria vivendo no luxo e na ostentação, enquanto a maioria atolada na mais sórdida miséria. As ideias iluministas, os textos de Rousseau, de Montesquieu, de Diderot, de Voltaire, eram lidos por pessoas intelectualizadas, especialmente burguesas. E essas pessoas sonhavam em transformar a França. Ainda a influência da independência dos Estados Unidos. Muitos franceses lutaram na guerra de independência dos Estados Unidos e sonhavam em transformar a França numa república. Havia também por parte da burguesia uma oposição ao mercantilismo, ou seja, ao intervencionismo estatal na economia. Na Revolução Francesa, nós percebemos 4 movimentos. Começou com uma revolta aristocrática. Diante da crise, o rei convocou uma assembleia de notáveis e disse aos nobres e clérigos mais ou menos o seguinte: vamos entregar os anéis para não perdermos os dedos. Mas os clérigos e nobres foram insensíveis, inflexíveis. Muitos deles não perderam os anéis. Muitos vão perder suas cabeças. Como não conseguiu resolver a crise, o rei convocou os Estados Gerais. A revolução foi ainda uma revolução burguesa. Mas a burguesia sozinha não teria feito a revolução. Foi também uma revolução camponesa e uma revolução popular. No dia 5 de maio de 1789, o rei abriu solenemente os Estados Gerais. O primeiro estado
representava o clero, o segundo a nobreza e o terceiro o restante da população. A votação era por ordens, mas os membros do terceiro estado queriam que a votação fosse por cabeça e se rebelaram. E o terceiro estado se transformou em Assembleia Nacional, depois Assembleia Nacional Constituinte. Você perguntará, por que o rei não fechou a Assembleia Nacional Constituinte? Bem que ele tentou, mas não teve forças para isso. Quando acontece uma revolução? Quando os que estão em cima dão ordens, mas não são mais obedecidos. O que é uma revolução? Uma revolução é uma ruptura radical nas estruturas econômicas, sociais e políticas de uma sociedade. O período que foi de 1789 a 1791 ficou conhecido como o período da Assembleia Nacional Constituinte. Nós tivemos, nesse período, a queda da Bastilha. A Bastilha era uma antiga prisão do antigo regime. Mas a queda da Bastilha não foi para libertar presos políticos, mas sim para se apossarem da pólvora que lá estava armazenada. Mas ela tornou-se um símbolo do antigo regime e por isso sua queda representou a fragilidade da monarquia francesa. Em agosto de 1789, os direitos feudais foram revogados. E ainda tivemos a promulgação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que estabelecia a igualdade jurídica. Em 1792, durante a fase da Assembleia Legislativa, a monarquia foi abolida. O rei e a rainha foram presos, pois haviam traído a Revolução. Um tribunal revolucionário os condenou à morte. Em 92, nós tivemos a formação da Convenção. E no interior da Convenção, digladiaram-se os representantes da alta burguesia, os girondinos, e os da baixa burguesia, os jacobinos. A Convenção foi a fase mais radical da Revolução Francesa. Foi nesse período que tivemos o regime do terror, cuja figura mais expressiva foi Maximilien Robespierre. Nesse período também, a abolição da escravidão nas colônias, a criação do Museu do Louvre, da Escola Politécnica e uma série de transformações de caráter burguês ocorreram. Os jacobinos começaram a lutar entre eles e um dos líderes, Danton, foi enviado para a guilhotina. Robespierre, mais tarde, também seguiu o caminho de Danton. Vejamos imagens de Danton sendo executado. Je vais montrer ma tête au peuple. Alors vaut la peine. Mais tarde, a alta burguesia, durante o período do Diretório, voltou a controlar o poder. A Revolução foi de 1789 a 1799. Ela sepultou uma sociedade aristocrática e feudal e fez nascer uma sociedade burguesa e capitalista. Por isso, podemos concluir dizendo: a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa clássica. Até a próxima.